Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por cada coisa que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Senhor. Nós valorizamos cada pérola preciosa que o Senhor nos traz, cada ensinamento. Obrigada, Senhor, pelo conhecimento revelado. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua presença, pelas Tuas ministrações, pelos Teus milagres, pelo Teu poder. Nós temos fé no Teu poder, nós temos fé nos Teus milagres, nós temos fé no Senhor. Obrigada, Pai. Nós Te exaltamos aqui nesse lugar. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito e nós temos o compromisso de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Muito obrigada, Pai, nós Te amamos, o Senhor é o nosso tudo, nós Te damos toda a honra e toda a glória, nós Te exaltamos, Jesus, não há outro, nós Te exaltamos, nós engrandecemos o Teu nome, nós Te damos toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série Emocionalmente e Espiritualmente Fortes, né? Nós estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson. E hoje vai ser a parte 14, né? Novamente, se você ainda não tem a cópia do seu livro, ele está disponível gratuitamente. É só você ir no link aí na descrição dessa mensagem, que te leva diretamente para o website do ministério deles, onde você encontra esse livro. Você clica no link, você já entra no arquivo do livro direto, em português, você baixa ele, tá em PDF, leva numa gráfica, manda imprimir, né? E aí você vem, acompanha aqui com a gente, porque tá bom demais esse estudo. Ele fala sobre o nosso crescimento espiritual e a estabilização da nossa mente, a renovação da nossa mente, né? Então, esse estudo tá maravilhoso demais. Tem tudo a ver com o nosso ministério, com que a gente tem tudo a ver com o reino de Deus, né? Depois que a gente nasce de novo e recebe Jesus nas nossas vidas como nosso Senhor e Salvador, aí agora nós precisamos para a próxima fase, que é a renovação da nossa mente, crescermos no conhecimento de Deus, de quem nós somos nele, de como o mundo espiritual opera, e então nós conseguimos entrar no propósito que ele tem para as nossas vidas e avançar e sermos um sucesso. Todo mundo nasceu para ser um sucesso. O sucesso é a ideia de Deus. Deus criou o sucesso para mim e para você. E Ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem favoritos. Não importa onde você nasceu, se de repente você nasceu numa família muito abastada, renomada, com condições financeiras muito excelentes, ou se de repente você nasceu numa família sem condições financeiras, de repente você teve experiências mais desafiadoras, de repente até traumas, não importa qual seja o seu histórico de vida, a palavra de Deus está disponível para todos nós. Ele tem cura para todos nós, Ele tem restauração para todos nós, seja em qual nível que você for, Ele tem prosperidade financeira para todos nós. Isso é maravilhoso demais. O fator determinante é a nossa fome. Qual é o tanto que você quer Deus? Né? Qual é o tanto que eu quero Deus? Essa é a nossa pergunta. Quanto mais nós quisermos Ele, quanto mais nós nos aproximarmos dEle, quanto mais nós aplicarmos intensidade na nossa busca pela presença, mais Ele vem ao nosso encontro, mais a nossa qualidade de vida melhora, porque mais Ele vai transformando a gente. Ele é um verdadeiro gentil, um gentleman. Ele não vai impor nada sobre nós. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio por nada e nem por ninguém. Então, ele nos transforma na proporção do tanto que nós queremos ser transformados, né? Ele se manifesta para nós na presença dele, ele nos presenteia com a presença dele, né? Na medida que nós o buscamos com intensidade. E aí, quanto mais intensidade você aplicar e eu aplicar, né, mais nós teremos essa qualidade de vida. Quanto mais conhecimento revelado ele vai nos dando, quanto mais fiéis nós somos com o conhecimento revelado que nós já temos hoje, né? Quanto mais na luz do que nós já sabemos nós andarmos, mais conhecimento revelado ele nos dará. É maravilhoso isso, demais, né? Muito maravilhoso. E hoje vai ser a parte 14, e o título, né, parte 14 sendo o capítulo 13. O título do capítulo 13 é Oração e Jejum, os gêmeos poderosos. Eu sei que muitas pessoas têm falado, né, pedido pra gente falar sobre jejum. Eu não tenho falado muito sobre jejum nas séries. A gente vai fazer uma série só sobre jejum, mas só esse capítulo de hoje já vai ser suficiente para responder suas perguntas sobre jejum. E aí quero encorajar você, tá lá no capítulo 13. A gente não vai ler tudo, obviamente, porque senão ficaria um audiolivro muito extenso. Então a gente vai falar algumas partes aqui. Eu quero encorajar você a ter sua cópia. Tá lá no capítulo 13 explicando sobre jejum e oração
os gêmeos poderosos. A gente vai falar sobre isso hoje. Ele começa falando o seguinte: oração e jejum, os gêmeos poderosos. Ele fala assim: vamos dizer que você fez o compromisso, né, de entrar, de fazer uma estação, uma fase de oração, né, uma temporada de oração em línguas. Você tá tão com fome para conhecer Deus com mais intimidade e andar nos planos dele para sua vida, que você está pronto e disposto a se render ao processo de purificação do Espírito Santo, né, e passar por cima dos impasses que você vai encontrar, que você possa encontrar, né? Mas e aquelas áreas na sua vida onde você tem sido derrotado de novo e de novo e de novo, né? E aquelas áreas, aquelas obras da carne que parece que se enraizaram tanto dentro da sua vida, né? Aquelas que fazem você pensar que você nunca vai ser melhor do que você tá hoje, né? De que você nunca vai atingir, alcançar nada mais além do que você já alcançou na vida. Existe alguma coisa que consegue te libertar dessas áreas de uma vez por todas? Ai, eu amo Deus. Ele é lindo demais. Eu tenho boas notícias para você. Ele segue falando: Jesus nos deu uma chave importante para esse propósito, somente para esse propósito. É lindo. Não é uma chave muito popular, né? Novamente, nós estamos aqui. Isso aqui é para quem quer. Isso aqui é para quem está disposto a entregar sua vida 100% para o senhorio de Jesus, né? Então isso aqui de popular não tem nada, mas o propósito do nosso ministério não é a popularidade. Nós não estamos buscando popularidade de forma nenhuma, né? O nosso propósito é obedecer a Deus, seguir a direção dele. Então aqui não é um ministério popular, né? Nós não somos popular. Nós vamos nos tornando um pouco, né, conhecidos, né? As pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, vão conhecendo o nosso ministério, mas ser conhecido não significa ser popular. Popular é quando você vai atrás da popularidade, quando você vai atrás de agradar pessoas, né? Como se fosse uma político. Nós não somos politicamente corretos aqui. Nós somos pelo que a palavra de Deus fala. Então a palavra é o que a palavra fala, ok. Eu não venho aqui trazer a minha opinião. Minha opinião não importa de forma nenhuma. As minhas experiências, a minha opinião não importam. O que importa é o que a palavra de Deus fala, e é isso que a gente vem trazer. E eu também já mencionei outras vezes, eu tenho o maior cuidado de mencionar isso. Eu sempre menciono isso nos treinamentos. Aqui eu já mencionei várias vezes. Quando você presta atenção no que eu tô falando, checa com a palavra de Deus. Se o que eu estiver falando para você vier da palavra de Deus, é bom, veio de Deus, se tá alinhado com a palavra, recebe. Se não tiver alinhado com a palavra, não recebe. Não importa quem, se você está assistindo aqui, se você está assistindo uma mensagem no púlpito, a gente não pode simplesmente receber só porque uma pessoa está falando atrás de um púlpito, só porque uma pessoa está falando no nome de Deus. A gente tem que checar com a palavra. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa rocha. Então eu queria trazer isso. Aí ele segue falando assim, eu interrompi para falar um pouquinho isso. Aí ele segue falando assim: eu tenho boas notícias para você. Jesus nos deu uma chave importante para esse propósito. Não é por causa do popular, né? Não é uma chave popular. Mas mesmo assim, não, tendo dito isso, né, não é uma chave muito popular. Tendo dito isso, quando uma pessoa aplica isso, né, isso vai fechar as portas da carne, da natureza carnal, com uma força que Deus vai dar, com a mesma força que Deus usou para fechar a porta na Arca de Noé contra o mundo inteiro que tinha ido por um caminho de carne, né? A chave é jejum. Você vê, se você aprender a fechar a porta da sua carne, você vai fechar a porta para o diabo. Porque o único poder que ele tem é através da sedução, né, do envolvimento e da manipulação da natureza carnal, que inclui a mente, né, que inclui emoções, intelecto, livre-arbítrio e inclui o nosso corpo físico também. Então, olha que maravilha isso. Deus está nos ensinando. Fecha a porta na natureza carnal, que você vai fechar a porta nas possibilidades que o diabo tem. A gente já falou sobre isso antes, que no ambiente carnal, quem manda é o diabo, não é? E no ambiente espiritual, quem manda é Deus. Então, se uma pessoa está governada pela carne, se ela está se rendendo aos seus desejos carnais, essa pessoa está sendo governada pelo diabo, mesmo que seja um cristão nascido de novo. E aí ela vai experimentar destruição, uma vida instável, inferno na terra de verdade. Não é a vontade de Deus para ninguém isso. E se uma pessoa está andando no Espírito, se ela está vivendo em comunhão com Deus, se ela está na palavra, o diabo não consegue ter acesso a ela. Por quê? Porque o único acesso que ele consegue é através da
carne. Então a gente vai falar mais sobre isso hoje, sobre fechar a porta na carne. Aí ele segue contando a primeira experiência que ele teve com o jejum. Eu não vou entrar nisso para não ficar muito extenso. No último capítulo disso ele fala assim, dessa parte, né, da experiência que ele teve, ele fala o seguinte: a oração e o jejum é uma combinação, olha que lindo, que ajuda a gente fazer aquelas obras carnais virem para a luz mais rapidamente. Olha que legal, aquelas obras carnais que o Espírito Santo vai iluminando o nosso espírito, vai acendendo a luz, aquelas coisas que precisam ser purificadas, vêm para a superfície mais rápido com o jejum. Olha que maravilhoso isso, né? Os testes e as tribulações, né? As situações, os desafios que a gente encontra, também trarão essas obras carnais para a luz, né? Mas eu prefiro não esperar pelos testes e tribulações que ele fala, né? A oração e o jejum dão ao Espírito Santo condições de revelar essas coisas que estão escondidas lá no escurinho, lá na escuridão, para a gente conseguir lidar com elas antes dos testes virem, antes das situações se levantarem, né? Os desafios, os ataques do diabo, antes dessas coisas surgirem. A gente já lidou com elas lá no meu quarto de oração, você no seu quarto de oração, você e o Espírito Santo lá no jejum e na oração. Olha que lindo. Aí isso faz com que o nosso caráter seja fortalecido. Muito lindo isso, né? Aí ele segue falando o que Jesus ensinou sobre jejum, né? Aí ele fala aquela passagem na Bíblia, lá em Mateus 17, de 14 a 21, aquela história não, porque não foi uma história, é verídico, né? Aquela parte onde ele falou, que ele chegou e falou para as multidões, não, desculpa, quando eles viram as multidões, eles chegaram até ele, chegou até Jesus um certo homem se ajoelhando dizendo, eu tô com a minha versão King James clássica, tá em inglês, tá? Eu tô traduzindo meio, né? Mas o significado é o mesmo, é tudo igual. Só que distorce um pouquinho por causa das palavras que eu tô usando, mas é o mesmo significado. Se ajoelhando dizendo, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é um lunático e ele tá com problema, né? Porque frequentemente ele cai no fogo e frequentemente se joga no fogo, se joga na água, né? E eu trouxe ele para os seus discípulos, o homem falando para Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, né? E Jesus respondeu e falou, ô geração sem fé e perversa, quanto tempo eu tenho que ficar com vocês? Quanto tempo eu tenho que estar aqui aturando isso, né? Traz ele pra mim. Ai, Jesus é maravilhoso demais, né? E Jesus repreendeu o demônio, né? E saiu dali, o demônio saiu do menino. E a criança foi curada, né? O menino foi curado naquela mesma hora. E depois os discípulos vieram para Jesus, né? Separadamente, porque aí ele fala aqui no livro, Dave Roberts, que certamente se eles tivessem perguntado em público, Jesus teria dado a resposta em público. Mas eles foram separadamente perguntar a Jesus como que nós não pudemos ter expulsado aquele demônio. E Jesus falou para eles, por causa da sua incredulidade. Porque verdadeiramente eu falo a vocês, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, saia daqui e vá para lá. E ela será removida. E nada será impossível a você. Portanto, ele fala, tendo dito isso, esse tipo não sai senão, né, essa casta, esse tipo, algumas bíblias acho que fala casta, né, não sai senão através de oração e jejum. Aí ele vem aqui e segue falando, Dave Robertson, né, então esse homem chegou para Jesus e falou, Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia do meu filho, ele está louco, né? Tá fora de si. E frequentemente um espírito joga ele no fogo. Eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio do meu filho, né? Não puderam expulsar o demônio do meu filho. Note como Jesus respondeu aos discípulos. Dave Robertson segue falando. Sua geração, que geração sem fé e perversa? Quanto tempo eu tenho que ficar com vocês? Em outras palavras, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui fazendo isso para vocês? Né, no lugar de vocês. Jesus não teria dito isso se isso não fosse a expectativa, se não tivesse sido a expectativa dele ter expulsado os demônios, né? Ele não teria dito isso. Quanto tempo eu tenho que ficar aqui com vocês? Se não tivesse sido a expectativa de Jesus que os demônios tivessem expulsado, que os discípulos tivessem expulsado os demônios lá do menino. Aí ele explicou. Jesus repreendeu o demônio e saiu dali, né? Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu do menino. Então os discípulos fizeram a mesma coisa que eu teria feito, David Robertson fala. Os discípulos fizeram a mesma coisa que eu teria feito. Eles vieram para Jesus separadamente, sozinhos, sem ninguém ver, né? E falaram, por que nós não podemos ter expulsado aquele demônio?
Aí ele fala aquilo que eu falei agora, né? Eu definitivamente não teria gritado essa pergunta, né? Porque eu sei que Jesus teria provavelmente respondido de volta, por causa da sua incredulidade. E aí seria não seria muito bom, né? Note novamente a resposta de Jesus para eles no versículo 20. E Jesus disse para eles, por causa da sua incredulidade. Porque verdadeiramente eu falo a você, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para essa montanha, sai daqui, vai para lá, essa montanha será removida e nada será impossível para você. Jesus falou que a razão pela qual o demônio não saiu daquele menino foi a incredulidade dos discípulos. Muitas pessoas pegam esses versículos e distorcem e falam que não saiu por causa do tipo de demônio, por causa do tipo, que foi porque que o demônio, aquele tipo de demônio, aquele tipo de dificuldade precisa ter um jejum, para expulsar a dificuldade. O jejum mexe na nossa fé, ele traz a carne para debaixo, ele vai falar isso aqui no livro. Eu passei um pouquinho à frente de mim mesma, mas o jejum ele lida com a incredulidade. É isso que Jesus estava falando. Por isso que a gente precisa discernir a palavra, manejar bem a palavra da verdade, pra gente não passar vergonha, porque ele fala que muitas pessoas distorcem, muitos versículos da Bíblia para justificar religiosidade, tradicionalismo, e a gente não pode fazer isso, Ele fala assim, Jesus disse que a razão pela qual o demônio não saiu daquele menino foi a incredulidade dos discípulos. Ele continuou falando que se eles tivessem aprendido a lidar com aquela incredulidade, eles teriam conseguido dizer para a montanha, saia daqui, e essa montanha os obedeceria. Finalmente, Jesus fez algo absolutamente maravilhoso. Nada será impossível. Jesus disse algo absolutamente maravilhoso. Nada será impossível a você. Então, Jesus estava dizendo que se eu aprender a lidar com esse tipo específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele de que absolutamente nada será impossível para mim. Então, quando eu me dei conta dessa verdade, eu queria saber que tipo de incredulidade Jesus estava falando para que eu pudesse isolá-la, essa incredulidade, e lidar com ela. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Aí ele segue falando, um tipo sutil de incredulidade. Ele fala assim, então eu comecei a buscar para entender qual é o tipo de incredulidade que Jesus estava falando, Eu descobri que é um tipo de incredulidade que uma pessoa pode de repente nem ter noção que tem ela, até a vida dela, até ela passar por essa terra e foi embora daqui. Se os discípulos soubessem por que eles não conseguiram ter expulsado aquele demônio, você acha que eles teriam se preocupado de perguntar para Jesus, se eles soubessem o motivo pelo qual, Eles não sabiam. Então eles perguntaram a ele. Esse tipo sutil de incredulidade coloca um teto na sua vida que impede você de sair de certas limitações, ou de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Enquanto esse teto estiver aí, um ano vai ser igual ao próximo, que vai ser igual ao próximo, daqui a 5 anos vai ser o mesmo, já viu? Quando as pessoas falam que a vida não muda, que tá tudo igual, Ou então você vê pessoas que parece que estacionaram na vida, Ele fala assim, 5 anos vão passar e a sua unção não vai ter mudado, O poder de Deus atuando na sua vida não vai ter aumentado. Na verdade, nada mudou. Você tá o mesmo agora do que 5 anos atrás. Isso aqui é uma condição horrível. É muito ruim ficar igual, Por quê? Ele fala assim, por que você vai continuar daqui a 5 anos o mesmo que está hoje? Porque se você continuar operando debaixo desse teto invisível que fica sobre a sua vida, E você nem sabe que ele está lá, as coisas não vão mudar, E mesmo que se você soubesse que tinha esse teto invisível, ele não seria arrancado, tirado da sua vida na sua própria força, Muito maravilhoso isso. Ele fala, deixa eu explicar um pouco mais sobre essa situação hipoteticamente. Ele fala, imagine que 5 criancinhas deformadas, esse exemplo que ele dá é maravilhoso, 5 criancinhas numa cadeira de roda, deformadas, fossem trazidas a mim para uma reunião de oração, para uma conferência, seus braços e pernas todos torcidos, e suas cabeças, uma cabeça virada para o lado assim, crianças paralisadas, com deformações. Aí eu vinha, chegasse até elas e eu começasse a orar e visse
tô lá na ministração, na conferência, cheguei e vi essas 5 criancinhas. Agora, ele fala, eu não posso culpar, né, o fato eu não posso colocar a culpa nessas criancinhas de dizer que elas não foram curadas porque elas não tiveram fé. Elas não são requeridas a ter nenhuma fé. Eu também não posso dizer que não é da vontade de Deus curá-las, porque mesmo que os discípulos não tiveram, mesmo que a gente viu lá que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, Jesus revelou a vontade dele quando ele chegou e expulsou aquele demônio. Então a gente não pode chegar e dizer, não é da vontade de Deus curar aquelas crianças, né? Então eu venho, aí ele tá dando exemplo, aí eu chego, imponho as mãos sobre essas crianças. Eu busco dentro de mim, né, e puxo todo grau, toda gota de fé que tem lá dentro de mim, cada célula, cada fibra do meu ser, né, com a fé que eu conheço, que eu já sei que tenho, e aí para orar por aquelas crianças, e essas crianças não são curadas. Olha o que ele fala. De repente Jesus, no seu corpo glorificado, entra onde eu tô lá, e ele fala, e eu falo, Jesus, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E Jesus fala, só um minuto, irmão Robertson. Aí ele vai lá, cura cada uma daquelas crianças, assim. E volta para mim e fala, posso te ajudar? Você tem uma pergunta? Ele fala, sim, eu tenho. Por que você curou aquelas crianças? Por que eu não consegui curar aquelas crianças quando eu orei por elas? Agora, você pensa que Jesus vai me falar alguma coisa diferente do que ele falou para os discípulos? Não. Ele olha para mim e fala a mesma coisa. Eles não foram curados, não levantaram de suas cadeiras de rodas, curados por causa da sua incredulidade, Senhor Robertson. Aí eu posso falar, eu protesto, Jesus, isso é impossível. Se eu tivesse um pouco mais de fé, eu teria, não. If there was any way. Se tivesse alguma forma de eu ter mais fé, eu teria conseguido. Eu me virei de cabeça para baixo, de dentro para fora, puxei cada fibra do meu ser, né? Como que você pode dizer que elas não foram curadas por causa da minha incredulidade? Aí ele segue falando, porque tem um tipo de incredulidade em você que você não conhece, Senhor, irmão Robertson, né? Jesus falando para ele. Mas essa uma coisa eu descobri sobre Jesus, o meu mestre. Ele nunca traz um problema assim, né, para minha atenção, sem me dar as respostas antes de me, né, sem me dar a resposta, sem me ensinar quando ele tiver falado sobre aquilo, né? Não é suficiente trazer à luz um problema. Eu preciso da resposta, né? Precisa ter alguma forma de eu conseguir lidar com esse tipo de incredulidade, né? Para que absolutamente nada seja impossível para mim. Aí ele segue falando, o jejum ajuda a mover montanhas. Ele fala em my busca, não, eu comecei a falar inglês, misturei aqui. Na minha busca, de alguma forma eu sabia que a minha resposta estava no que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 17. Eu descobri aquela resposta no versículo 21. Portanto, esse tipo não sai senão através de oração e jejum. Jesus analisou a situação toda, resumiu a situação toda, analisou a situação toda numa única palavra, portanto. Né? Portanto, é uma palavra analítica, significando, tendo dito isso, né? Não é portanto, é tendo dito isso, contudo, né? Essa palavra para a situação. Jesus estava dizendo que mesmo que as montanhas... mesmo que montanhas consigam ser movidas com a fé do tamanho de uma pequena semente de mostarda, nós encontraremos situações que vão requerer oração e jejum para vencê-las, né? Jesus estava falando sobre um estilo de vida de oração e jejum. A maioria dos cristãos, dos pregadores de libertação, né, das antiguidades, ensinavam sobre e encorajavam esse tipo de estilo de vida. Né? Hoje nós não encontramos e não ensinamos, não enfatizamos a importância disso tanto. Qual é o resultado? Mesmo que nós estamos vivendo num tempo onde a história da igreja tem ensinado a palavra, né, onde a palavra tem sido ensinada de uma forma assim enorme, né, a gente vê muitas pessoas, muitos líderes não estão equipados para fazer a palavra, né, para colocar a palavra em prática. A gente vê muitas igrejas onde tem bastante eloquência, bastante palavra sendo pregada e pouquíssimo ou nenhum poder.
né? A gente não vê as pessoas, os milagres acontecendo na maioria das igrejas, isso é triste, né? Então ele fala, então Jesus ele não associou simplesmente o jejum com uma libertação demoníaca, foi que a gente falou isso antes, né? Ele não associou. Ele também associou o jejum com mover uma montanha, a sua montanha. Ele falou, se você tivesse fé do tamanho de uma semente de mostarda, você poderia falar para a montanha e ela seria removida. E absolutamente nada seria impossível a você. Então, logo após dizer isso, Jesus falou sobre oração e jejum. Isso indica para mim que essas duas coisas têm algo a ver com me tirar de um lugar de incredulidade, onde as montanhas se recusam a se mover, para um lugar onde tudo é impossível para mim. Nada é impossível. As montanhas se recusam a se mover, onde tudo é impossível para mim, para um lugar, né, para eu ser levado para um lugar onde nada é impossível para mim. Portanto, o meu jejum não move Deus. Deus não é aquele que está preso debaixo de um teto invisível de carne, né? O meu jejum também não move o diabo. O diabo não é ele não é o que tem, ele não está com um problema que eu tenho que vencer, né? De alguma forma o jejum lida com a minha incredulidade. Ele segue falando aqui, e se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, né? O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Ele fala, se Cristo vive em você, você qualifica para o resto desse versículo, né? Que o seu espírito está vivo, o seu espírito entrou na vida Zoe, assentada em lugares celestiais com Cristo, né? Com esse vida do tipo de Deus. Aí ele fala assim, mas note, o mesmo versículo que fala que o meu espírito está vivo, também declara que o meu corpo está morto. Bem, eu sei que meu corpo ainda não está morto fisicamente, porque eu ainda estou vestindo o meu corpo, né? Então, que tipo de morto Paulo está se referindo? Para entender essa passagem em Romanos 8, nós precisamos voltar para algo que Paulo falou em Romanos 6,6. Ele fala assim, sabendo disso, que o nosso velho homem está crucificado com ele. Então, o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, e então nós possamos não mais servir ao pecado. Ele segue falando assim, o que é esse corpo do pecado? Significa, é nada menos do que a natureza velha que foi herdada do primeiro homem Adão, antes de nós nascermos de novo, né? Essa é a natureza do pecado. É o espírito que não foi regenerado dentro de nós, né? Antes do nosso espírito passar da morte para a vida com um novo nascimento. É nessa natureza de pecado era essa natureza de pecado que costumava energizar as concupiscências, né, os desejos da carne, como a autoexaltação, né, o orgulho e o amor ao dinheiro. Ele fala assim. Aí ele segue falando, então se Cristo está em você, então posicionalmente Deus declarou a natureza do pecado, né, o corpo do pecado morto, né, e o seu espírito renascido humano vivo em Cristo. Ele fala, nós entendemos a verdade posicional pertinente ao nosso espírito. Por exemplo, essa explicação agora é extremamente importante. Eu quero encorajar você a imprimir o seu livro e ler isso várias vezes, que isso vai trazer luz. Você vai entender mais e mais e mais. Ele explica o seguinte, nós entendemos a verdade posicional pertinente ao nosso espírito. Por exemplo, nós sabemos que Jesus foi feito pecado por nós, né? E que nós fomos feitos a justiça de Deus em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:21 explica isso. Nós estamos agora assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2:6 fala isso. E nós estamos acima e não abaixo, né? Por cima e não por baixo. Deuteronômio 28:13 fala isso. Ele fala, tendo dito isso, né, contudo, nós sabemos pouquinho sobre a verdade posicional pertinente à nossa carne. A essência dessa verdade é essa. No momento que nós nascemos de novo, né, que nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo, Deus declarou o corpo do pecado, a natureza de pecado, né, ou o velho homem, morto.
posicionalmente, a carne perdeu o poder, a fonte de poder que ela tinha para cometer pecado, né? Ela perdeu o seu direito de dominar e governar sobre nós. A carne perdeu esse direito. Então, quando você ora em línguas, adora a Deus e confessa a palavra de Deus, você está enforçando, você está... como é que eu posso falar essa palavra em português? Enforçar. Você está determinando, né? Estabelecendo, né? Você tem autoridade para fazer isso. Você está estabelecendo a verdade posicional de que o seu espírito está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, né? E quanto mais você ora em línguas, mais você executa essa posição da graça. Por outro lado, quando você ora, você está estabelecendo a verdade posicional de que o corpo do pecado foi crucificado com Cristo e que a sua carne não tem mais o poder de governar sobre você, sobre a operação do seu espírito. Isso é maravilhoso demais. Então, quando você começa a jejuar e orar, você executa duas verdades posicionais no ambiente do espírito. Então, a oração e o jejum são os gêmeos poderosos. Aí ele segue falando, quebrando o teto da carne. Então, ele explica, é muito maravilhoso isso, é muito maravilhoso. Ele explica assim, às vezes não é somente um tipo de incredulidade específico, mas a carne que constrói um teto sobre as nossas vidas. O diabo ele vai querer, né, erguer, construir algum tipo de fortaleza na nossa carne, no ambiente carnal, né? A gente pode ver pensamentos enraizados, tóxicos, né? A gente fala bastante sobre isso, né? Que o diabo conseguiu incutir nas nossas mentes através da nossa ignorância, né? Através de nós não éramos nascidos de novo. Então ele busca fazer isso, né, com todas as pessoas. Tipo, hábitos destrutivos como fumar, beber, raiva, fofoca, falar mal um do outro, né, concupiscência, desejo errado, né? Então ele usa aquela fortaleza que ele conseguiu construir na pessoa para controlar a pessoa. Então toda vez que essa pessoa tentar receber de Deus ou fazer alguma coisa para Deus, aí o diabo aumenta a pressão nessas áreas para que a pessoa se sinta sem esperança e fora do controle. Então, o que nós fazemos? Aí ele explica, ele segue falando, o que nós fazemos então? Nós oramos orações superficiais, nós vamos à igreja, tentamos ministrar, implementamos programas, substituímos muitas coisas pelo poder de Deus que está ausente por causa do teto de carne sobre as nossas vidas. Mas as nossas vidas ficam as mesmas, né? De todo o tempo, nunca aumentando, nunca avançando, né? Então, a gente pode colocar mais programas se a gente quiser nas igrejas, mas o poder nunca muda. A igreja pode estar linda, parecendo tudo do top, do bom e do melhor, as melhores tecnologias, o melhor tudo, mas as vidas das pessoas ficam lá, não passa daquele teto de carne, as pessoas não estão avançando. Então, um dia, né, ele fala, aí um dia nós decidimos orar e jejuar. Nós começamos a orar em línguas, né, e adorar a Deus. Então, à medida que o nosso espírito vai ficando edificado, né, nós começamos a jejuar. Nós temos uma necessidade de uma consagração maior. Aí nós começamos a jejuar. Ele fala, aí nós adicionamos o jejum às nossas vidas de oração, ao nosso estilo de vida. Aí nós fechamos a porta de acesso para o diabo, para ele que ele costumava controlar as nossas vidas. Ele não vai conseguir mais controlar as nossas vidas. Então ele explica, muito em breve, o teto da carne sobre as nossas vidas começa a cair. Então não demora muito para que a operação da carne comece a ficar no mesmo nível da operação do espírito. Então a gente continua, a gente não para, a gente continua a orar e jejuar. Finalmente, a operação da carne abaixa, ela fica abaixo da operação do espírito, né? E o seu poder é quebrado. Então, quando isso acontece, respostas de oração são resultados automáticos. E as coisas que nós estávamos crendo começam a acontecer. Nós começamos a ver respostas de orações para coisas que estavam dormentes por anos, né? Até orações que a gente tinha esquecido, mas Deus não esqueceu. Aí ele fala, nesse momento, se o diabo voltar para inspecionar aquele programa tipo computador, né? A gente já falou isso antes, que foi lá, que foi enraizado uma nova memória ali da palavra de Deus, né, da mente de Cristo. Se o diabo vier para inspecionar aquele programa, né, que ele tinha implantado na sua vida para destruir você, ele vai encontrar, não tá mais aqui. E vai encontrar o programa de Deus lá programado, feito a reprogramação. É muito lindo isso, né? Por quê? Porque através da oração, do jejum,
Nós estabelecemos essa verdade posicional de que o velho homem agora está crucificado com Cristo. A carne ficou sem poder para nos forçar a pecar. Então agora nós estamos libertos para operar no Espírito. Isso é muito maravilhoso. Aí depois ele fala, né, que o jejum não move Deus. Ele fala um pouco mais sobre isso. Ele fala também sobre que o jejum ajuda a gente a preservar os odres velhos. Aí ele explica, eu não vou explicar isso aqui agora, porque é muita, senão vai ficar muito longo, mas ele explica sobre os odres velhos, os odres novos, a nova aliança, o poder de Deus vindo sobre nós. Então eu quero encorajar você a ler isso. A gente vai fazer mais pra frente um estudo só sobre jejum, que eu acredito que vai agregar bastante valor à sua vida, fazendo bem minucioso assim, pedaço por pedaço, mas não tem como a gente cobrir tanta coisa aqui, porque, né, por causa do tempo. Aí ele explica sobre o jejum de 40 dias de Jesus, né, ele fala sobre isso, ele fala depois formas de jejuar, né, ele fala o jejum que Deus escolhe, aí ele fala pra gente ficar preparado para as táticas do diabo, para nós não sermos ignorantes quanto aos desígnios dele, né. Ele fala, quando o dia que você decide jejuar, é o dia que você decide parar de se esconder da sua própria carne, né? De tudo que tá dentro de você, que não se importa com as pessoas que estão perdidas, com o pobre, com a pessoa que não tem o que vestir, com aquelas pessoas que estão lá fora da casa de Deus, né? No dia que você decide parar de se esconder de qualquer teto de carne que tá sobre a sua vida, né? E tá impedindo você de operar no poder de Deus, aí é o dia que quando você começa a jejuar, é o dia que você decide parar de se esconder de si mesmo. E aí é muita vitória, é muito crescimento. É muito lindo isso, né? Ele explica que o jejum e a oração em línguas, destroem essas obras carnais e liberam o poder de Deus em você. E nesse momento a operação da carne fica menor, fica abaixo da operação do Espírito, e você recebe uma nova unção na sua vida e no seu ministério. É muito lindo Deus, né? E depois ele fala sobre, eu vou concluir falando essa parte, ele fala assim, quanto mais nós tivermos a revelação do plano inteiro de Deus para nós, né, mais vitórias nós teremos aqui na Terra, né? Mais rápido nós conseguiremos chegar num lugar onde nós vamos estimar as glórias do céu, maior preço, maior prêmio do que qualquer meta temporária, do que qualquer coisa que é existente só nessa terra, né? Mais poder a gente vai ter de Deus operando na nossa vida, e mais nós teremos vitórias, né, nas situações que se levantam. Nós vamos ser muito mais eficientes, né? Ele conclui falando o seguinte, que nunca tinha experimentado essa paz. Ele achava que conhecia essa paz, né? Mas quando ele começou a jejuar e orar, ele falou que ele entrou nesse nível de paz que ele nunca sabia que existia, né? Que Deus colocou ele na rocha permanentemente. Ele fala assim, mas você não sempre conheceu essa paz? Ele falou, eu achava que conhecia, mas essa nova paz era diferente. É uma paz inabalável. E é isso que as pessoas estão procurando, né? As pessoas querem ter essa paz inabalável. Ele segue falando, essa paz tem uma sensação tão boa e tão estranha ao mesmo tempo. Quando as coisas parecem que vão errado, quando as coisas estavam indo errado na minha vida, eu comecei a olhar e descobri que eu conseguia desfrutar, né? Esperando com paciência no plano de Deus até as coisas se materializarem. E eu conseguia ter a responsabilidade da situação, né? Eu sou uma pessoa responsável, mas, ele falando, né? Mas não levando o fardo daquilo. Então eu aceitava as responsabilidades que eu tinha, mas não carregava o fardo daquilo sobre a minha vida. Então ele falou que a paz, ele falou, através da oração e jejum, Deus me fez entrar numa paz que era algo tangível, uma força tangível, me mantendo numa posição de receber o poder dele. Ele falou no meu espírito sobre essa paz, dizendo, isso é o que você estava buscando. Esse é o ingrediente que estava faltando. Você vê, as condições nessa terra não vão ficar melhor. Jesus falou para nós em Mateus 24 que os últimos dias seriam assim, guerras e rumores de guerras, terremotos, dores, perseguições, falsos profetas, e o amor de muitos iam esfriar, né? As tempestades da vida lá fora estão ficando mais violentas, né? À medida que o tempo passa, só vai ficar pior. O sistema do mundo só vai ficar pior. Agora a gente tem que lembrar, nós estamos no mundo, mas nós não somos do sistema desse mundo. Então a nossa vida só vai ficar melhor. Essa é a nossa realidade.
Então ele explica, jejum, mas tendo dito isso, né, nossa vida só fica melhor, nós não somos daqui, mas estamos aqui, então nós vamos precisar ter que lidar com pessoas, né, com situações, a gente vê agora uma pandemia, a gente tendo que lidar com isso, então nós precisamos estar fortes para ajudar as pessoas que estão desesperadas, né, nós não precisamos nos desesperar, a vida de muita gente está piorando na pandemia, a nossa vida segue melhorando, por quê? Porque o reino de Deus não tem crise no reino de Deus. Não tem pandemia no reino de Deus, mas a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa estar aqui forte para ajudar as pessoas, né? Então a gente não pode se dar ao luxo, a gente tem que andar no espírito, a gente não pode ficar na carne. Jejuar e orar esvazia a nossa carne, a nossa natureza, nos esvazia. Jejuar e orar nos esvazia da nossa natureza carnal e dá a Deus a oportunidade de nos encher com o caráter dele. À medida que a carne perde espaço, né, a paz de Deus começa a governar sobre as nossas vidas. Nós aumentamos, subimos em níveis maiores de paz, níveis maiores e maiores de paz. A nossa fé se torna maior e maior, né? Tudo isso está esperando por você e por mim. Nós somos capazes de fazer tanta coisa a mais, né, do que simplesmente vencer algumas crises da vida. Cada um de nós foi criado para ser uma força aqui nessa terra para Deus. E a oração combinada com o jejum são os gêmeos poderosos, né? É a combinação, são os gêmeos poderosos que vão ajudar a gente a fazer isso. Então ele conclui falando essa profecia. Porque na quietude do meu espírito a minha voz é conhecida. E os meus caminhos, meus princípios, meus preceitos são demonstrados. Então, venha comigo, diz o Espírito da Graça, porque eu e nenhum homem vai te exaltar. E eu vou te dar o seu lugar de direito em mim. Porque a paz será o fruto, diz o Espírito da Graça. Uma paz, um fruto cheio de paz. E você me dará, quando você me der esse lugar de direito. É muito lindo. Então eu quero encorajar você a mergulhar nesse capítulo 13, porque especialmente se você quer aprender mais sobre jejum, você vai aprender coisas ali que eu não falei aqui, né? Não ia dar tempo. Então eu quero encorajar você a ler mesmo. E a gente mais pra frente vai fazer uma série só sobre jejum, né? Pra esmiuçar mesmo, falando mais dia após dia falando sobre esse assunto, mas a gente está cobrindo esse livro todo, né? Então esse é um capítulo que ele dedica inteiro para esse assunto. Então a gente está aí, a informação está disponível de graça para você ler, reler, anotar. Então eu queria deixar vocês com esse capítulo hoje. Se você está assistindo essa mensagem, nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com o batismo com o Espírito Santo, quero encorajar você a ficar aí, tá entrando uma outra mensagem agora bem rápida, onde você terá a oportunidade de fazê-lo e ter a sua vida transformada. E continua mandando os testemunhos pra gente. Eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã, dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor
ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra. E que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. A decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração. Se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.